Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? Mais um estudo. Hoje viemos de dilatação térmica, certo? Antes de mais nada, eu sou o professor Robert Souza, certo? Seu professor de Ciências Naturais e Matemática, certo? Também produzirei vídeos na área de Humanas, Filosofia e Sociologia, certo? Gente, conhecimento é fundamental para que a gente possa ter uma educação melhor, saber tratar melhor as pessoas e ter mais conhecimento das coisas para que a gente possa também aplicar na nossa vida, certo? Então vamos aqui, dilatação térmica, certo? Essa é a parte da física que chama-se termologia, né? Bacana. Alguns livros colocam como dilatometria, certo? Termometria, mas é dilatação térmica. Bacana. Não se esqueçam, se gostar, curtir o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem. E estamos aí para produzir o conhecimento da melhor forma possível. Sempre terá na descrição meu Instagram e meu Facebook para maiores contatos e para que possam me seguir também no Instagram. Beleza? Vamos lá. Bom, gente, seguinte, primeiramente, antes de trabalhar a questão, para que a gente saiba um pouquinho sobre dilatação térmica. Bom, dilatação térmica. Se um corpo ou um material, qualquer que seja, recebe uma certa quantidade de energia em forma de calor, o que acontece? As partículas que estão lá, vamos supor, estado sólido, as partículas estão mais próximas, estado líquido um pouco mais afastadas, no estado gasoso bem mais afastadas, certo? As partículas ou as moléculas que chamamos. Então, isso vai estar relacionado diretamente com a energia cinética das partículas ou das moléculas. Energia cinética, energia de agitação, certo? De movimentação dessas partículas. Então o que acontece? Quando um corpo recebe uma certa quantidade de calor, vamos supor uma barra de ferro, ela recebe uma quantidade de calor, certo? Ela é aquecida. Ela vai se expandir. Essa expansão a gente vai chamar de dilatação. A dilatação, quando o corpo recebe essa energia, as moléculas, elas tendem a se afastar mais. E esse afastamento vai fazer com que haja essa expansão do corpo. E o que é que vai acontecer aí? Aumentando essa agitação, esse corpo aumenta a temperatura dele, então ele vai se expandir. Isso é dilatação térmica. Então vamos lá. Primeira coisa, Robert, dilatação. Eu ouvi dizer que dilatação existem alguns tipos, exatamente. Existe dilatação térmica de sólidos e dilatação térmica de líquidos. Bacana? Então vamos lá. Dilatação térmica de sólidos. Dos sólidos a gente tem três tipos de dilatação. Dilatação linear, que é de comprimento, que é em uma dimensão só. Dilatação térmica superficial, que ela é uma área, certo? Que vai sofrer uma expansão ou um aumento, certo? É área. Bacana? Pode ser uma área quadrada, circular, de um trapézio, de um triângulo, uma placa de metal em formato retangular, quaisquer que sejam. Essa é a área que vai sofrer uma dilatação superficial. A dilatação térmica, ou seja, complementando, dilatação térmica superficial é em duas dimensões, certo? Dilatação térmica volumétrica são três dimensões. Ou seja, volumétrica, como já sabemos, por exemplo, de um cubo. Sempre é um exemplo básico de um cubo, certo? Um paralelepípedo. Esse cubo, esse material em formato cúbico, ele vai sofrer dilatação em três dimensões, certo? Por isso que chamamos de dilatação térmica volumétrica. Essas três dilatações, linear, superficial e volumétrica, são dilatação de sólidos. Porém, uma dessas dilatações serve para dilatação térmica de líquidos, que é a volumétrica, certo? A mesma fórmula, os mesmos conceitos é utilizado para a volumétrica, para complementar, ou para líquida. Então, vamos lá. Questão. Então, apresentadas as dilatações, vamos para a questão. Certo? Só um resuminho, um lembrete, para que depois eu monte uma playlist sobre termometria e dilatação, certo? Então vamos lá. A figura mostra, está aqui a figura, certo? Aqui é uma ponte, bacana? A figura mostra uma ponte apoiada sobre dois pilares.
Então é essa ponte apoiada em dois pilares. Eu deixei destacado em cores diferentes, porque eles têm tamanhos diferentes e são materiais diferentes. Feitos de materiais diferentes, como se vê, o pilar mais longo de comprimento L1, 40 metros. L1, certo? Comprimento 1, 40 metros. Bacana? Possui coeficiente de dilatação linear 18 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Geralmente, coeficiente linear, como ele é representado por alfa, o que vai acontecer aqui? Ele sempre vai ser nessa dimensão aqui, 10 a menos 6, 10 a menos 5, certo? 10 a menos 7, 10 a menos... Então, nessa proximidade aqui, grau Celsius a menos 1, que é a unidade de medida. O pilar mais curto tem comprimento de L2, 30 metros. Aqui é o pilar número 2, certo? Pilar número 2. Para que a ponte permaneça sempre na horizontal, isso aqui é importante a gente destacar, permaneça sempre na horizontal. Então, o que vai acontecer aqui? Determine o coeficiente linear do segundo material. Então, a gente tem um coeficiente linear desse primeiro aqui, pilar, que é feito de um material diferente desse segundo pilar. Esse segundo pilar ele não tem um coeficiente de dilatação, que é o alfa. O alfa que tem aqui é desse aqui, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Para que a ponte permaneça na horizontal, então, a gente sabe que os pilares vão sofrer dilatação, certo? Uma variação no seu comprimento, certo? Então, a gente já sabe que a dilatação térmica, o quê? Linear. Então, o que vai acontecer aqui? Vai sofrer dilatação. Como eles são de materiais diferentes, dá para perceber claramente que são de tamanhos diferentes. Então, o tamanho vai influenciar diretamente na sua variação, certo? Para que a ponte permaneça sempre na horizontal, então eles têm que ter a mesma o quê? Dilatação. Robert, mas como é que são materiais diferentes e têm a mesma dilatação? O que vai acontecer aqui? Eles têm a mesma dilatação, mas têm tamanhos diferentes, certo? Então pode sofrer a mesma variação, porém os coeficientes são diferentes. A variação pode ser a mesma, porque são de tamanhos diferentes, certo? Então vamos lá. Então, continuando aqui, se são de dilatações iguais, então eu faço isso. Primeira coisa, essa aqui vai ser uma questão de dilatação linear. E qual é a fórmula da dilatação linear? Delta L, que é a variação, delta significa variação linear, e ela é L0 vezes alfa vezes delta T, ou delta θ, como alguns colocam. O que é aqui? Variação de comprimento, um comprimento inicial, L0 ou L1, tanto faz, e alfa é o coeficiente de dilatação. É a variação, é um coeficiente que está indicando tanto que ele suporta variar. E delta T é a variação de temperatura, certo? Essa daqui é a nossa fórmula para dilatação térmica linear, certo? Que é o que a gente vai utilizar aqui. Então, óbvio, se tu falou que as dilatações são iguais, então eu posso fazer perfeitamente o quê? Delta L1 igual a delta L2. Beleza? Delta L1 igual a delta L2. Certo? Eu vou dar uma pausa para que vocês pensem um pouquinho, façam um print da tela e tentem fazer a questão, tá? Bom, continuando aqui, então se a gente já sabe disso, né? O que vai acontecer? Delta L1 igual a delta L2, não é isso? Então, o que é delta L1? Eu escrevo essa mesma forma para os dois, só que com números diferentes. Então, delta L1 igual a delta L2. Certo? O que é o delta L1? L1 vezes alfa vezes
delta T. Que é L2? Delta L2, L2 vezes alfa vezes delta L2. Ou delta T, né? Corrigindo. Delta T. Bacana? Delta T, certo? Então, por que o Robert não escreveu delta T1 a alfa 1 e alfa 2? Por que não escreveu delta T1 e delta T2? Porque a variação de temperatura que vai acontecer nesse ambiente da ponte é o mesmo para os dois. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso cortar esse delta T com esse delta T. Certo? Eu corto. Aí fica L1, que é L1? 40 metros. Vezes. Quem é alfa 1? Alfa 1. Escrever aqui, que a questão não dá, mas a gente sabe que é alfa 1. 18 vezes 10 é menos 6. 18 vezes 10 é menos 6. Delta T eu cortei, então L2 é quem? 30 metros, que é esse pilar aqui. Certo? Então aqui é o L2 e aqui é o L1, certo? L1 e L2. L2 é 30 vezes alfa 2, que eu quero saber, que é o coeficiente linear desse segundo pilar. Bacana? Cortei as temperaturas, então fica. Eu quero saber só esse, então eu isolo ele. Alfa 2 é igual a 40 vezes 18 vezes 10 a menos 6, certo? Dividido por 30. Bacana? Então, alfa 2 será... Corta esse zero com esse zero, quando sou bobo, para simplificar, correto? Então vem, sobra. Eu posso simplificar, vamos continuar aqui, eu vou simplificar depois. 4 vezes 18 vezes 10 a menos 6. Sobre 3. Eu corto esse 3 com esse 18, simplificando, né? 18 por 3 vai dar 6, não é isso? Então fica alfa 2 igual a 6 vezes 4. 18 dividido por 3 dá 6 vezes 4, que vai dar 24 vezes 10 a menos 6. Graus Celsius a menos 1. Certo? Bacana. E está aqui, ó. Esse é o valor do coeficiente linear de L2. Beleza? Bacana? Esse é o coeficiente linear da ponte 2. Certo? Se quiser deixar em notação científica, você pode deixar assim também. Ou 2,4 vezes 10 a menos 7. Então, o Celsius é menos 1. Vamos deixar assim porque ele tratou como 18. Vejam que a variação, que o coeficiente linear de 2, 24, é bem maior do que o anterior. Por que é maior? Porque o comprimento é menor. Então são inversamente proporcionais. Esse tem um coeficiente de dilatação maior, certo? E esse tem um coeficiente de dilatação menor. Porém, esse tem comprimento maior e esse menor. Beleza? Bom, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, certo? Que era sobre dilatação térmica linear. Bacana? Esse é um estudo extremamente fundamental. O pessoal da engenharia estuda demais isso aqui, certo? Engenharia civil. Então, é um conhecimento que nos leva para que a gente possa compreender um pouco sobre os materiais, sobre a natureza, certo? E ciência é isso, é tentar explicar de forma científica, né, os fenômenos que acontecem na natureza. Robert, curtam os vídeos, compartilhem, certo? Divulguem o máximo que puder. Meu Instagram e meu Facebook estarão na descrição. Grande abraço a meus alunos do primeiro ano, certo? Alunos do segundo ano e do fundamental também. Até mais. Grande abraço, galera.